Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui fazer um resumo com vocês sobre propriedades coligativas. Nós ainda vamos trabalhar com isso no segundo bimestre, porque não fizemos experimentos de todas as propriedades, tá? Então, caso voltem as aulas presenciais, a gente faz, senão eu vou fazendo à distância, como eu já tinha feito, ok? Bom, as propriedades coligativas são essas quatro aqui: a tonoscopia, crioscopia, a ebulioscopia e a osmose. Basicamente, eu estou estudando os efeitos dentro da solução, dentro da minha, né, são propriedades bem assim, a nível molecular, o que acontece. O que a gente precisa lembrar? Vou colocar algumas palavras-chave aqui, ó. A gente precisa lembrar das colisões. Então, quando você tem apenas água com água, o que acontece? Elas vão colidir entre si. Se eu aqueço essa água, ela vai atingir, quando atingir 100 graus Celsius ou próximo disso, né, caso não estejamos no nível do mar, ela vai começar a se desprender, porque vai atingir uma força tal que rompa as interações intermoleculares, as ligações de hidrogênio que tem entre elas. Agora, sempre que eu adiciono um soluto não volátil, então esse termo sempre está presente. Nossa, que letra horrorosa. Esse soluto não volátil, ele sempre está presente na nosso estudo das propriedades coligativas. O que pode ser um soluto não volátil? Um soluto que não evapore, que não vai competir com a água. O que a gente mais usa é o sal de cozinha, NaCl. E aí, antes de continuar o resumo, eu tenho que lembrar o seguinte, que quando eu coloco NaCl em água, como ele é formado por íon positivo e negativo, em água ele sofre dissociação, ou seja, os íons se separam. E eu vou ter Na+ e Cl-. Ou seja, 1 mol de cloreto de sódio libera 2 mols de íons na água. Esses íons vão ficar entre as moléculas de água, impedindo essas colisões. Só vale para o ponto de ebulição quando a água bate com água. Quando a água bate com Na+, com Cl-, não vale. E aí, quanto mais mols de íons esse sal liberar em água, mais ele vai interferir. Tá? Então, vamos supor que você tenha lá sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Quando você coloca em água, o que acontece? Você tem 2 vezes o alumínio e 3 vezes o sulfato. Vocês aprenderam que quando você vai juntar 2 íons de cargas diferentes, você faz o escorregador. Como assim? Se eu quisesse montar o sulfato de alumínio a partir do alumínio mais 3 e do SO4 menos 2. Um de cada não dá 0, ó, porque é mais 3 com menos 2. Então, você vai fazer uma inversão, ó. Vem o 3 aqui e o 2 aqui. E aí, você vai ter um balanceamento de cargas, ó. 2 vezes o alumínio mais 3 mais 6. 3 vezes o SO4, que é menos 2, menos 6. Então, zerou a carga. Para fazer a carga de onde veio, você não é obrigado a isso aqui, você vai usar em outras matérias. Faz o escorregador contrário. Então, por exemplo, o 2 veio da onde? O 2 veio daqui, do SO4. E esse 3 veio da onde? Esse 3 veio daqui, do alumínio. Então, vamos lá. Quantidade de carga. Tem 2 alumínios. 2 alumínios mais 3. E tem 3 vezes o SO4. Mais 3... Tô sem ar. 3 vezes SO4 menos 2. Ou seja, agora, 1 mol de sulfato de alumínio libera quantos mols de íons em água? 2 com 3? 5 mols. Então, tem muito mais tranqueira, coisarada entre a água impedindo a colisão. Tá, vamos lá. Pressão de vapor está relacionada com a tonoscopia, que é aquela pressão que tem entre as moléculas nas colisões. Pressão de vapor, você pode lembrar do refrigerante, que quando ele é novo a garrafa é durinha, porque aquele espacinho que tem lá em cima, né, não vou saber desenhar, óbvio, mas vamos supor que aqui acaba o refrigerante e aqui tem a tampinha. Olha que lindo. Esse espaço que tem aqui, ó, tem uma pressão de vapor sendo exercida sobre o líquido, tá? Quanto maior a quantidade de soluto, maior vai ser a pressão, então mais difícil vai ser de desprender. Por isso que a gente usa panela de pressão. A crioscopia tem a ver com abaixamento... Vou me concentrar agora para escrever. Abaixamento do ponto de fusão, ou seja, do ponto de congelamento. Se você tem um gelo e coloca sal em cima, aquele filmezinho que tem por cima do gelo, ele vai dissolver esse sal, vai ficar entre eles, impedindo que eles colidam, e vai impedir que as próximas camadinhas de água fiquem líquidas. Então, ele abaixa o ponto de congelamento. Ao invés de 0, vai lá para menos 5, menos 6. Esse experimento eu quero fazer com vocês ainda. Vou ver se eu vou no laboratório gravar.
Ebullioscopia é do experimento. Então, esse é do aumento ou da elevação do ponto de ebulição, ó. Fusão do congelamento, ebulição. Isso aqui é para ferver a água, né? Da ebulição. Esse é fácil. Quando você adiciona um soluto não volátil na água que vai ferver, esse sal, essa substância vai ficar entre a água. E aí ela vai impedir as colisões, vai demorar mais, vai ter que agitar mais. Então a elevação da temperatura será maior. Então no experimento, quando eu coloquei sal de 96, próximo a 100, foi lá para 109 graus Celsius. É por isso que você põe água quando a água sal, perdão, na água quando vai ferver para fazer macarrão, cozinhar alguma outra coisa. Ele dá uma baixada na fervura e logo ele eleva mais vigoroso. Por quê? Porque aumentou a temperatura, vai cozinhar mais rápido. E a osmose a gente discutiu pouco, mas a osmose ela é o fenômeno que tem a passagem do solvente de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado, através de uma membrana porosa. Então vamos supor que isso aqui seja uma pedra, tipo pedra pome, sabe? E você tem duas soluções, água e sal, tá? Água e sal. E aqui tá mais concentrado. A osmose vai fazer o quê? A água, ela sempre vai querer ir do meio menos para o mais concentrado. Ele vai tender a querer diluir a outra. Então, se esse é o meio mais concentrado, o solvente vai querer passar para o lado de lá. E após um tempo, a gente vai ter a seguinte característica. Esse lado vai estar menor e o nível desse lado estará maior. Tá? Então, a água quer sempre ficar o mais livre possível do sal, do soluto não volátil. Por isso que ela vai para lá. Essa é a tendência, passar do meio menos para o mais concentrado. A pressão osmótica acontece quando eu forço o contrário. Então, eu provoco uma pressão osmótica aqui e forço acontecer ao contrário do que seria o natural. E esse processo de pressão osmótica é um fator que é muito usado para dessalinizar a água do mar, só que é um processo caro. Então, quando a gente exerce uma pressão osmótica, a gente força. A gente faz com que a água saia do meio mais concentrado e vá para o meio menos concentrado, fazendo com que a gente tenha água dessalinizada, ok? Gente, esse era o meu resuminho de hoje, quero que vocês estudem, ok, sobre isso. E nós vamos pensar em meios de fazer os experimentos desses outros que a gente não tinha visto, tudo bem?